Olá, bem-vindos! Hoje vamos começar uma série de vídeos onde vamos ensinar várias técnicas de artesanato, artes decorativas, modelagem, entre muitas surpresas que por aqui vão passar e quem sabe até alguns artistas que vamos convidar para connosco ensinarem algumas técnicas novas e algumas dicas, muita informação e muito conteúdo vai poder aprender connosco. Isto são motivos mais do que suficientes para desde já subscreverem o nosso canal porque de certeza que vai valer muito a pena e vão aprender muitas coisas por aqui. Bem, não adianta falar muito mais, o importante mesmo é explicar o que é que vamos fazer hoje. Vamos começar por fazer moldes com pó cerâmico, sombras e contrastes, este pó cerâmico. E o que é que vamos fazer com ele? Vamos fazer mandalas utilizando uns moldes de silicone de PVC. Neste caso, da estamparia, são os moldes muito versáteis, muito fáceis de utilizar. Dá para fazer sabonetes, dá para fazer, enfim, dá para utilizar com glicerina, portanto, para fazer sabonetes, dá para utilizar com parafina, dá para utilizar com resina. São moldes mesmo muito, muito versáteis. Mas vamos fazê-los com pó cerâmico. Há quem chame mandalas, vamos chamar-lhe medalhões, mas isso fica ao critério de cada um. Bem, o que é que vamos precisar? Materiais necessários. Precisamos de pó cerâmico, precisamos dos nossos moldes, vamos precisar de água, e vamos precisar de uma unidade de medida. Porquê? Porque para fazermos os medalhões vamos utilizar a mesma proporção de água para pó cerâmico, o que facilita muito o processo. No entanto, vamos precisar de um recipiente para misturarmos tudo e ficar tudo impecável. Então vamos começar. Ora, vamos abrir aqui o nosso pó cerâmico. O pó cerâmico agora é vendido assim, em balde. Antes nós tínhamos em saquinhos, mas optámos antes por este formato em balde, que é muito mais fácil de utilizar. Como podem ver, é o baldinho assim, é só abrir, retiramos o que queremos, não há desperdícios, é muito mais prático de utilizar. Vamos utilizar aqui uma colher normalíssima para medir e vamos então fazer aqui uma medida de pó cerâmico. É indiferente se começam pela água, se começam pelo pó cerâmico, o importante mesmo é termos as duas medidas. Nós sabemos mais ou menos, porque já experimentámos, vamos precisar desta quantidade para fazermos duas mandalas, mas é uma questão de irem testando e perceberem qual é que é a medida que efetivamente precisam. Portanto, vamos fazer aqui uma medida de pó cerâmico. Atenção, ele não deixa qualquer cheiro, é completamente isento de aroma, ou seja, não tem qualquer problema a nível de espaços, não tem qualquer problema nesse sentido. Muito importante também, se gostarem de dar às vossas peças, portanto, aos vossos medalhões, neste caso, algum aroma, nós também temos disponíveis as nossas essências aromáticas que podem utilizar, portanto, durante este processo. Agora, quando estivermos a fazer mistura, é só adicionar algumas gotas e fica com o aroma que quiserem. Temos mais de 30 aromas disponíveis, são mesmo muitos aromas disponíveis e podem utilizar e podem escolher aquele que mais gostarem. Portanto, vamos adicionar aqui uma medida de pó cerâmico, fazer assim que é para se houver aqui algum desperdício, ir para dentro do balde, para não desperdiçarmos nada. Ok, portanto tenho uma medida de pó cerâmico, vou retirar daqui. É mesmo muito, muito simples de utilizar, até com crianças não tem problema nenhum. Portanto, vamos utilizar aqui a água, novamente a mesma medida, não tem nada que enganar. Vamos colocar aqui dentro. Ora, vou fazer assim para não entornar. Ok, e agora já estamos no passo 2, que é mesmo muito importante. Vamos mexer bem. Mexer bem é mesmo muito importante, porque é isto que vai fazer com que a nossa mistura fique efetivamente sem imperfeições. Ou seja, misturarmos muito bem o pó cerâmico com a água vai fazer com que a nossa peça no final fique com um resultado muito bom, que é aquilo que procuramos sempre. Vão reparar que vai haver uma determinada altura em que a mistura vai começar a aquecer. E quando atingirmos esse ponto, no caso estou a utilizar um frasco de vidro, conseguimos perceber quando é que ele começa a atingir essa temperatura, estamos a perceber que estamos a ficar quase no ponto certo. É importante mesmo este passo mexer mesmo muito, muito bem. Uma dica também interessante, para quem não tem tanta experiência, se quiser utilizar um garfo para mexer, como o garfo acaba por ter os dentes e ao estar em contacto aqui com a mistura, faz com que não fiquem grãos acumulados de pó cerâmico dentro da mistura. Pode facilitar um bocadinho, se calhar nas primeiras vezes, ajuda bastante no processo. Já podem ver que está a ficar quase. Vamos mexer mais um bocadinho para garantirmos que está tudo certo. Vamos começar já a pensar, nós vamos escolher, portanto, estas duas mandalas.
estas duas vamos fazer. Porquê? Porque vamos fazer uma mandala. Devia ter explicado logo do início, mas nunca é tarde. Vamos fazer uma mandala com tintas acrílicas neon, que eu já vou mostrar, e vamos fazer outra com folk art. Mas vamos ensinar aqui algumas dicas pelo meio, como impermeabilizarmos a nossa peça, e vamos mostrar tudo a seguir. Ok, como podem ver, agora sim, já está. Espero que consigam ver bem. Não temos grãos. A mistura está completamente líquida. Fica assim um líquido algo espesso, não é? Porque é o pó cerâmico, acaba por ser um pó com água. Tem assim alguma espessura. E agora vou colocar aqui o molde. Agora daqui o pauzinho, o molde. E como disse, vamos utilizar estas duas. Então vamos tentar colocar o molde o mais direito possível e vamos agarrar e verter. É literalmente verter aqui para cima. Já está. Como ainda temos algum pó cerâmico, vamos aproveitar e vamos fazer uma mandala mais pequenina. Para não desperdiçarmos nada. Ali verteu um bocadinho, já vamos limpar com um bocadinho de papel. E já está. Ok. E agora, muito importante, aguardar cerca de 10 minutos. Vamos aguardar cerca de 10 minutos para a mistura ficar completamente seca e depois podermos desenformar. Mas antes disso, há uma coisa que temos que ter em conta. Como é uma mistura à base de água e de pó cerâmico, pode acontecer agora durante a reação, ou seja, durante o período em que está a secar, começar a criar algumas borbulhas. Ou seja, começar a criar... No fundo são o quê? É o ar que ficou dentro do molde. E para resolvermos esse problema, para que a nossa peça fique com um acabamento excepcional, o que é que temos que fazer? Temos que, de vez em quando, chegar aqui e abanar o molde. Ou seja, conforme ele vai secando, vamos abanando o molde para evitar a formação de bolhas de ar. Então, encontramos-nos daqui a 10 minutos. Passados 10 minutos, vamos então agora desenformar os nossos medalhões. Vamos pegar aqui na forma com as duas mãos e vamos começar a puxar, portanto, o plástico da forma para trás para conseguirmos remover o nosso molde. E ficou impecável. Agora vamos colocar aqui. Vou retirar aqui um pedaço de cartão para poder colocar aqui sobre a nossa área de trabalho, onde vamos passar para a fase seguinte. Temos os nossos medalhões em pó cerâmico. O pó cerâmico tem muitas vantagens, é muito fácil de utilizar, seca com muita rapidez, é muito prático, é muito económico também. Contudo, não deixa de ser uma espécie de gesso. O que é que acontece? Cada vez que nós passarmos a mão, vamos reparar que ele acaba por deixar pó, acaba por se desfazer um pouco e vai libertando e vai perdendo propriedades ao longo do tempo. Então, para isto, o que é que nós temos que fazer? Temos que aplicar algo que seja completamente impermeabilizante, que vá garantir a durabilidade da nossa peça, mesmo que depois vamos acabar por pintá-la. Então, para isso, o que é que nós vamos utilizar? Nada mais, nada menos do que goma laca incolor da Acrylex. Okay? É um produto, neste caso são de 100 ml, existem de mais capacidade, enfim. É um produto à base de álcool, pelo que nós temos que ter muito cuidado quando formos utilizar. Porquê? Porque não podemos deixar muito tempo o recipiente aberto. E como em qualquer produto que nós vamos utilizar, temos que ter sempre o princípio de utilizar sempre um recipiente para colocarmos o nosso produto e nunca utilizarmos diretamente do frasco, porque vai alterar as propriedades. Como todos sabemos, tudo o que é à base de álcool, o álcool evapora com muita facilidade e isto vai fazer com que a nossa peça perca propriedades. Portanto, vamos começar por abrir aqui a nossa goma laca. Vamos verter aqui um bocadinho para um copinho, suficiente. Se for preciso mais, voltamos a encher. Vamos utilizar um pincel macio, ok, para aplicarmos a goma laca. Vai estar tudo disponível aqui no link da descrição do vídeo, os pincéis que estamos a utilizar, todo o material. No entanto, um pincel pode ser do tamanho que quiserem, conforme vos dê mais jeito, mas é importante ser sempre de pelo macio, porque senão não vamos conseguir fazer aquilo que pretendemos. E o que é que vamos fazer? Com a goma laca vamos cobrir a peça. Uma camada generosa. Não é muito importante fazerem tal e qual como se estivessem a pintar, ou seja, preocupações com para que lado é que estão a aplicar a goma laca. Não é importante, o importante mesmo é cobrirmos o nosso objeto na totalidade, porque vai ser isto que vai garantir a impermeabilização do mesmo.
Ok, temos os nossos medalhões completamente cobertos com goma laca para impermeabilizar. Não vamos fazer neste caso, mas se quiserem podem aguardar que espere. Ao natural cerca de 24 horas para ficar completamente seco. No entanto, se quiserem depois garantir que tem uma cobertura total, podem também virar e aplicar a goma laca na face inversa, que vai garantir uma maior durabilidade ao vosso objeto. O que é que nós vamos fazer? Para acelerar um bocadinho o processo, vamos dar com um pouco, no nosso caso com o hot gun, mas podem também dar com o secador de casa normalíssimo, manter sempre uma distância mais ou menos de um palmo e vamos secar. E o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos cobrir dos nossos medalhões com tinta acrílica neon, ou seja, uma tinta, não sei se no vídeo dá para ter esta percepção, mas é uma tonalidade mesmo muito forte, é mesmo muito, muito forte, é fluorescente. Vamos dar aqui um passo que é muito importante e que podem aplicar em qualquer peça que façam, desde madeira, gesso, marfinite, enfim, qualquer material que queiram trabalhar, que é aplicarmos uma base acrílica. Esta base acrílica tem uma cor branca. E porquê que ela é muito importante? É ela que vai garantir que as nossas cores, ou seja, que a tonalidade que estamos a pintar, fique exatamente da cor que nós queremos. Porque de certeza que já vos aconteceu estar a pintar uma caixa, por exemplo, e escolhem um verde que gostam muito, e depois quando olham para o resultado final, a cor não ficou bem como queriam. Isto acontece porquê? Porque o material já tem uma cor. E estas cores que nós vimos aqui ficam quando nós a aplicamos sobre uma superfície branca. Se aplicarmos sobre uma superfície, por exemplo, madeira, ela não vai ter exatamente a mesma cor e aí vai-se perder. Portanto, preparar o material para pintura, sempre base acrílica. Muito, muito importante. Então vamos a isto. Base acrílica da Acrylex. 250 ml, 37 ml, existem de vários tamanhos. Novamente, secar em casa cerca de 12, 24 horas até sentirem que a peça está totalmente seca. Agora já temos as nossas peças completamente cobertas. Reparem que está completamente diferente, ou seja, já temos uma cobertura muito mais uniforme. Então vamos passar para a fase de pintura. Novamente com um pincel de pelo macio. Vamos utilizar aqui um pratinho de cartão. E vamos organizar aqui a nossa base de trabalho. E vou pintar uma com tinta acrílica neon cor de laranja, número 105 da Acrylex. Estão todas disponíveis na nossa loja online. São 6 cores. Então, são cores todas elas fluorescentes. Estão disponíveis na nossa loja online. E uma cor acrílica verde citrino, verde cítrico, aliás, número 2552 da Folcart. Também disponível na nossa loja online. Qual é que é a diferença entre as duas? Além do facto de uma ser fluorescente e da outra não, são ambas tintas acrílicas, são marcas diferentes. Há quem prefira trabalhar com uma marca, há quem prefira trabalhar com outra. O que interessa é que são ambas marcas de muita qualidade. Vamos pintar um medalhão com uma tinta e vamos pintar um medalhão com outra. Vamos começar com a acrílica neon da Acrylex. E vamos voltar a dar mais uma segunda de mão. Claro que efetivamente, se quisermos, podemos ainda aplicar mais uma de mão de tinta, tanto numa como na outra, e podemos sempre, portanto, pintar a parte de trás também, se quisermos. Neste caso não fizemos, mas podemos deixar secar bem e pintamos também na parte de trás. Para finalizarmos, é muito, muito importante, ainda para mais como são peças frágeis, é uma cerâmica, é uma peça que se cair parte, é uma peça muito frágil, além de contra riscos e tudo mais, para não perdermos também este brilho da cor e para depois a longo prazo ser muito mais fácil de limpar, recomendamos sempre a utilização do verniz. Neste caso, qualquer verniz que funcione com madeiras, papel, cartão, pode ser utilizado aqui. Ou seja, podemos utilizar o verniz geral da Acrylex, de 100 ml. Isto é um verniz à base de solvente.
É muito fácil de utilizar. Utilizamos com um pincel macio, ou seja, tal e qual como estes que utilizamos para pintar as mandalas e para aplicar a goma laca, de cerda natural. Para lavarmos o pincel, como é um produto à base de solvente, utilizamos sempre o thinner. Sempre produtos à base de solvente, utilizamos o thinner para limpar. Ficamos com os nossos pincéis impecáveis. São dois auxiliares que andam sempre aqui combinados, para e passo. E também quero sugerir uma outra alternativa, além do verniz geral. Para quem gosta de peças com muito brilho, podemos utilizar a laca chinesa. O que é a laca chinesa? O nome é assim um bocadinho estranho para quem não está habituado a estas coisas, mas a laca chinesa nada mais é do que um verniz com muito brilho. Ou seja, podemos dizer assim de uma forma simples que a laca chinesa é o verniz que mais brilho tem. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que as nossas peças fiquem com uma resistência a longo prazo muito maior e vai-lhes oferecer um brilho, vai-lhes dar um brilho extra. No caso de ser o verniz geral, vai-lhe dar algum brilho. No caso de ser a laca chinesa, já sabem que o brilho vai ser, podemos dizer, um extra brilho. E também, obviamente, vai protegê-la contra os impactos e contra o pó e essas coisas todas. Portanto, é sempre a sugestão que deixamos. Todos estes produtos estão disponíveis na nossa loja online, em sombrasecontrastes.com. Não se esqueçam, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, podem deixar sempre ficar nos nossos comentários. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. No nosso site temos o nosso blog Receitas Criativas, onde temos sempre muita informação, onde publicamos com muita regularidade novos conteúdos, dicas como utilizar materiais, como é que podemos fazer determinada técnica, enfim. E gostamos sempre muito de ouvir a vossa opinião. Mandem-nos mensagens, telefonem-nos através do WhatsApp, como preferirem. Deixem aqui os vossos comentários de vídeos que gostassem de ver. Este foi o primeiro, mas vão haver muitos mais e contamos consigo. Portanto, são motivos mais do que suficientes, por se ainda não subscreveu, subscreva o nosso canal. E até breve!